Boa tarde. Nesse 13 de outubro, vamos falar um pouquinho em nosso estudo bíblico sobre o mundo cristão e o mundo não cristão. Em termos religiosos, nós chamamos de seitas aos grupos minoritários. Grupos pequenos em relação ao grupo maior. Então, por exemplo, a igreja evangélica e a igreja católica são os grupos maiores. Os demais grupos que pregam, que creem em outras realidades, em outras verdades que não as bíblicas, são consideradas e são chamadas de seitas. Ora, o nosso mundo, desde que há uma história contemporânea, uma história do homem, uma história moderna, vamos dizer assim, né? A história do homem moderna, desde os dias de Jesus, quando nasceu a igreja cristã. Esse nosso mundo tornou-se um mundo judaico-cristão. Todo mundo fala, a gente vê os contras no Congresso falando, temos que acabar com essa visão judaico-cristã. Espera um pouquinho, a visão judaico-cristã é o macro, é o maior, é o que está instituído como base da sociedade moderna pela imensa maioria dos países, dos sistemas e das pessoas. Tá? Então podemos dizer que as minorias sociais são seitas. Os abortistas, os feministas, LGBT, e tantos outros, ideólogos de gênero, socialistas, comunistas, são a minoria. E temos que entender que as minorias querem ser aceitas. Eu acho impossível serem mais aceitas do que elas já são. Só que elas não se satisfazem com serem aceitas. Elas querem destruir o que está milenarmente instituído, porque aquilo está errado. Mas só agora descobriram que a visão de mundo judaico-cristã está errada e agora querem mudar, derrubar isso e colocar algo novo, uma ética nova, uma moral nova. É isso que nós cristãos não podemos aceitar. A ditadura das minorias. Existe um ditado popular muito difundido que a voz do povo é a voz de Deus. Jamais. A voz de Deus nunca foi a voz do povo. A voz de Deus, ela é emanada do próprio Deus, através de sua palavra, da Bíblia, e nós, por sermos seres racionais, entendemos, cremos e obedecemos. E assim somos felizes numa sociedade pacífica, uma sociedade homogênea, a despeito de discordâncias aqui e ali, que devem ficar aqui e ali,
e não querer tomar o poder para destruir o que anteriormente havia. E nós precisamos tomar cuidado, porque a gente acaba sendo seduzido por uma ideia aqui, uma ideia ali, começamos a defender o indefensável. Temos sempre que tomar como base a palavra de Deus, a Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Ponto final. Da mesma forma, existem as seitas sociológicas, o que eu chamo de terrorismo. Hamas, Hezbollah, Boko Haram, Estado Islâmico, a Autoridade Palestina, sim, a Autoridade Palestina. Terrorista? Sim, por quê? Porque o intento dela é destruir outro povo, é lançar mísseis, lançar bomba, cooptar o resto do mundo para destruir um povo que ela não gosta. Em dezembro de 1947, a ONU aprovou uma resolução criando o Estado de Israel e o Estado palestino. Em maio de 1948, o Estado de Israel foi proclamado quando a primeira-ministra era Golda Meir. Só que até hoje o Estado palestino não veio a existir. Por quê? Porque eles entendem que se eles montarem um Estado palestino, implicitamente eles estão aceitando o Estado de Israel, e eles não aceitam. Em todos os países árabes, Arábia Saudita, Líbano, Síria, Egito, Jordânia e por aí vai, nos mapas escolares onde as crianças são alfabetizadas, não existe o Estado de Israel. E em suas constituições há claramente, com todas as letras, destruir o Estado de Israel. Então, sim, a Autoridade Palestina é um grupo terrorista, e tantos outros pelo mundo afora. Tudo que vai pela força, pelas armas, contra algo instituído é terrorismo. Então, voltando para o começo, o que eu chamei de seitas sociais são, sim, seitas terroristas. Eles fazem o terror, querem nos amedrontar para que pela força nos empurrem goela abaixo as suas crenças. Quer crer? Creia, mas deixa o resto em paz. Onde que se vê por aí, mundo afora, um católico, um evangélico, um ortodoxo, querendo empurrar Jesus e Yeshua goela abaixo de quem quer que seja? Não existe. Mas o Islã faz isso. Reza o Corão que os infiéis, ou seja, os não muçulmanos, ou seja, judeus e cristãos, se não se converterem, devem ser mortos. Isso é terrorismo. Da mesma forma que o feminismo LGBT, na marra, na força, ofendem, agridem, provocam e até matam, com o intuito de impor a sua ideologia. Depois vem com homofobia, com racismo, com um monte de coisas, se fazendo de coitadinhos. Infelizmente, essa palavra é dura, é o que se chama hoje de
politicamente incorreto, mas a verdade tem que ser dita. Eu não obrigo ninguém a ser cristão. Jesus falou entre suas últimas palavras, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sim, nós temos que dar um recado. Temos que contar a todos a maravilha do evangelho. Só. Ele não disse, ide salvai, ide convertei. Não, isso é papel dele. Mas nós temos que falar e falar a verdade. Quantos cristãos hoje no Sudão e outros países, na África e Oriente Médio, Oceania, estão sendo trucidados, mortos, simplesmente por serem cristãos. São governos tiranos, terroristas, a serviço do inimigo, de Satanás. Perdão, meus amados, essa é a mais pura e límpida mensagem bíblica do Evangelho de paz e amor. Ah, mas Jesus disse, se te baterem numa face, oferece a outra. Mas ele também pegou no chicote e entrou lá dentro do templo e expulsar os mercadores que estavam deturpando, distorcendo, alterando a finalidade daquele espaço, que era de adorar a Deus. E isso era feito conscientemente, intencionalmente. Então devemos ser amor, sim. Devemos ser humildes, sim. Devemos ser magnânimos, sim. Mas também Jesus falou que devemos ser simples como as pombas e astutos como a serpente. Eu dou meu recado, cumpro com amor e alegria a minha missão e sigo em frente. Agora, se outras seitas vierem atrás de mim com agressões, com insultos, eu preciso me defender, sim. No mínimo, e talvez no máximo, essa defesa é ignorar, não aceitar essas palavras mentirosas, essas verdades satânicas de grupelhos pequenos que pela força querem impingir sobre os grupos grandes, sobre os grupos majoritários que representam a ética, a moral instituída milenarmente no mundo. E se ela não fosse boa, já teria acabado há muito tempo, não há décadas atrás, há milênios atrás. Teria nascido morta, como tantas outras éticas que nasceram e logo morreram. Então, meus amados, pensem nisso, meditem sobre isso, não comunguem com esses grupos pequenos, por grandes que possam parecer, como, por exemplo, o socialismo, o comunismo. Não, mas a Rússia imensa socialista, não, ela já foi um dia. A China imensa, progressista, não, já foi um dia, não é mais comunista. Ela é uma mistura de capitalismo com comunismo. Vamos falar que, assim, a Venezuela, Cuba, é isso que o cristão tem que combater, não pode aceitar. Consequentemente, não pode apoiar ninguém que se diga de esquerda, que se diga socialista, comunista, feminista, abortista,
LGBT, pró-LGBT e daí para frente. Tudo bem, respeitamos, mas não concordamos. Amamos, mas não absorvemos. Amém? Pensemos nisso e que Deus nos dê sabedoria, entendimento, força para bem representarmos ao nosso Jesus, que sofreu o pior dos castigos para nos representar perante o Pai. Sejam sempre muito abençoados, meus amados, em nome de Jesus.